Bem-vindos a mais um Dedos de Prosa. E hoje a gente trouxe um assunto um pouquinho polêmico, mas que é de suma importância para todos nós e principalmente para a comunidade surda, né, amiga? Com certeza, eu acho que para geral, amiga, porque esses sinais de alerta valem tanto para a comunidade surda quanto para os ouvintes, né? Então a gente vai trazer aqui alguns pontos que eu penso que vai contribuir para todos. Isso mesmo. E eu já quero começar assim com uma perguntinha. Você já parou para pensar quem realmente lucra com acessibilidade para pessoa surda? Hoje no Brasil a gente tem aproximadamente 10,7 milhões de pessoas com algum grau de surdez, mas nem todas são tratadas de forma justa e respeitosa. Exatamente, e a gente vai começar aqui tentando explicar um pouquinho sobre esse tema, né, sobre oportunismo. O que vocês entendem sobre isso? O que a gente tem, né, como conceito sobre isso, que é o quê? Aquelas pessoas que aproveitam do outro. Pode ser de maneira de dinheiro, imagem, status. Então, e tem essas formas que as pessoas aproveitam da pessoa surda, né? E aí a gente vai trazer um pouquinho aqui para poder contextualizar sobre como essas pessoas costumam aproveitar. O que já aconteceu, né? De fatos que já aconteceu. Porque são muitas pessoas, igual a Thaís falou, são 10,7 milhões de pessoas de surdos. E aí outras pessoas aproveitam dos surdos, às vezes ele na inocência de querer ajudar, de querer contribuir alguma coisa, ou até mesmo de não saber, não entender o que está acontecendo ali, e aí acontece o quê? O golpe, certo? Então, gente, a gente vai citar alguns exemplos aqui para vocês. E os mais clássicos que a gente tem até hoje, voltado para a comunidade surda, são os falsos intérpretes, né? Que gente, é uma profissão paga. Então, geralmente, os falsos intérpretes recebem para estar ali, não passam informação adequada ou não passam nada, porque a maioria das vezes eles não sabem língua de sinal de forma nenhuma. E tem também os falsos surdos, que são ouvintes que se passam por surdos para tirar vantagem de outra pessoa. Eles usam, né, amigo, uma deficiência. Sim. Eu só queria enfatizar aqui a questão dos falsos intérpretes. Não é porque a gente não quer desmerecer essa profissão, Sim. mas na intenção de explicar, de mostrar para vocês que existem sim pessoas que aproveitam, né, dessa função para poder ir lá e fazer serviço e receber o dinheiro. E na hora de passar a informação para o surdo precisa, depende desse intérprete, né, dessa pessoa para receber informação, aí chega lá, a informação não é passada corretamente porque tem um falso intérprete que está ali só gesticulando, fazendo gesto e não está passando informação. Então isso é um prejuízo enorme para o surdo. E geralmente quem contrata um intérprete não sabe que ele está fazendo mímica, fazendo gesto, porque quem contratou já teoricamente não sabe Libras, precisa de alguém para passar aquela informação de forma inclusiva. Ou seja, a pessoa só descobre que contratou um falso intérprete depois. É verdade. E o falso surdo, nesse contexto, é que realmente tem pessoas que fazem piadinhas, né, engana outras pessoas para poder fingir ou receber ou algum benefício, aproveitar, né, aquele momento fingindo que é surdo, porque sabe que as pessoas têm uma dificuldade mesmo de conversar, de ter uma comunicação com o surdo, aí fingem que são surdos. E às vezes tem benefício, né, amiga? Às vezes pedem dinheiro, vendem alguma coisa usando ali a surdez como base, né, como justificativa, e as outras pessoas acabam querendo ajudar e caem no golpe também. Realmente. E assim, por falar em golpe, qual que é o maior incidente, né, nessa questão de golpe? A parte financeira. E assim, tanto do surdo, né, quanto às vezes a família também do surdo tem um golpe, né, acontece um golpe. E por que acontece esse golpe? Vocês conseguem imaginar, né, pensar por que acontecem esses golpes? A gente sempre tenta trazer aqui, né, um pouquinho para vocês,
do quanto a educação de uma pessoa surda já é diferente da educação de uma pessoa ouvinte. Por quê? Porque desde a escolinha, petitinho, não tem a mesma forma de contato, de igualdade, de explicação. Às vezes na escola mesmo, em educação, em algumas matérias, algumas disciplinas, não tem aquela inclusão adequada, o aluno só está ali na aula, junto com todos os outros ouvintes, sem a inclusão adequada, falta informação, falta instrução, falta educação, no sentido de aprendizado. Fica falho, né? Falho muito pro surdo. Sim. E a gente acha, assim, pelas coisas que a gente pesquisou, que os golpes financeiros muitas vezes acontecem na pessoa surda, para a pessoa surda, porque ela não tem uma devida instrução de educação financeira, por exemplo, né? De cuidado, de afastamento, pessoas estranhas, mensagens estranhas, coisas que para nós às vezes são óbvias, nossa, mas é tão óbvio isso, mas para quem não tem isso na vida corriqueiramente, né, não é tão óbvio assim, e cai mesmo em golpes financeiros e de... Gente, a gente queria ressaltar que esses exemplos que a gente dá é o mais comum, é o que mais acontece, mas não são todos os surdos que são mal instruídos. Isso depende do contexto familiar, do contexto educacional, do meio em que ele vive, mas tudo isso influencia. Interessante isso, porque muitas pessoas perguntam, mas o surdo é inocente assim? Né? Mas quem não percebeu isso? E é isso, justamente isso que você está trazendo. Depende muito do contexto do surdo. Onde ele viveu, como ele cresceu, como foi a comunicação, como foi a educação, como foi a instrução de experiência de vida para ele. Né? E isso não quer dizer definir, né? Ele é burro. Não. Você, quando não tem uma informação, não sabe de algo e depois passa a saber, aí não dá aquele choque, poxa, eu não sabia disso. Então, da mesma forma é para o surdo. Só que isso parece mais recorrente com o surdo pela falta de comunicação, pela falta de informação, certo? Isso mesmo, gente. E o que isso acarreta? Tanto para a pessoa surda, quanto para a comunidade surda em geral, isso traz consequências graves. Não. Saúde mental vai embora dependendo do golpe que a pessoa leva. A estrutura familiar é toda afetada. A falta de confiança, né, amiga, em profissionais, em instituições, a falta de a dependência de sempre uma terceira pessoa, às vezes uma pessoa que você não conhece e já caiu em um golpe e dá aquele medo de aproximar de novo. Esses são os prejuízos e, como a palavra já diz, prejuízo, imagina, um surdo que acontece várias vezes esses prejuízos, vai perdendo a confiança mesmo, às vezes perde a confiança com a família, com os mais próximos, por causa dessa incidência de prejuízos. E aí gera a falta de confiança com todo mundo, com o universo. Perde autonomia, né? De ir em lugares sozinho, fica com medo de ir em lugar sozinho. A gente está até falando aqui sobre a questão de se acontecer ouvinte com surdo, mas também pode acontecer de surdo para surdo. Tem casos que acontece isso, de surdos aproveitarem com outros surdos. Não, a gente está trazendo aqui vários tipos, vários exemplos, mas pode ocorrer isso também, certo? É uma coisa que eu trago muito para os meus alunos em sala de aula, casa muito com o que a gente está falando aqui sobre instrução e educação. Hoje, ainda não é tão comum, mas já acontece de a gente ver surdos indo para a faculdade, tendo uma formação superior, um trabalho próprio independente, mas coisas que até a geração dos nossos pais, por exemplo, não aconteciam de jeito nenhum. Alguns iam para a escola, faculdade jamais, por falta de inclusão. Então, se a gente já para ali no nível de educação escolar, não tem como você ter instrução financeira adequada,
muita coisa falta mesmo. Eu fico pensando assim, até com a gente acontece, né? É o golpe do Pix, é o golpe de alguma coisa, até com a gente acontece. Então imagina para os surdos que às vezes falta informação ali, não sabe o que está acontecendo direito, né? E assim, sobre isso, como que faz, né, para poder denunciar isso, para poder recorrer a esses prejuízos? A gente tem algumas opções aí. Nós temos a principal, né? Dependendo do golpe que você levou, do tipo de golpe, o principal é polícia. Fazer um boletim de ocorrência, denunciar aquela pessoa, juntar o máximo de provas físicas que você conseguir e denunciar aquela pessoa. Você também pode entrar com um advogado, né? Um banco, né? Se for uma questão financeira, entra em contato com o banco, com o gerente. Conta o que aconteceu, bloqueia saldo, bloqueia conta, bloqueia cartão. Mas a gente tem que... O que não pode é deixar passar. Os oportunistas, os golpistas, a gente não pode falar, larga pra lá. Não pode. Pessoas que se aproveitam assim, a gente tem que fazer o máximo que a gente puder para acabar com isso. Sim, exatamente. E expor isso mesmo, né? Porque às vezes a gente fica achando que não acontece, mas acontece muito. Sim. Então, por isso a importância de denunciar. Sim. A gente está falando aqui de coisas mais graves, de golpe financeiro e tudo mais, mas coisas mais simples, por exemplo, às vezes a pessoa vai fazer um evento em que ela faz a propaganda de acessibilidade, que vai ter acessibilidade, ela usa a acessibilidade, mas ela não pratica. Chega lá, o evento não tem acessibilidade nenhuma. Isso também é uma forma de oportunismo muito, muito séria e muito comum. Sim. Eu fico pensando também na questão do prejuízo emocional. Um prejuízo emocional, um envolvimento ali, né? Porque o golpista está interessado só em aproveitar aquilo, conseguir o que ele quer. Mas e os outros fatores, né? Emocionais, da saúde mental que envolve o surdo? E quando o surdo, né, tem aquele choque de perceber que caiu num golpe, tá? É bem complicado. Não é só um golpe, né? Um golpe. Não é um golpe, mas que tem várias coisas por trás. Sim. O amparo que ele vai ter, né? Porque também não adianta a gente estar falando aqui dos meios de como denunciar, mas às vezes ele vai atrás da polícia, por exemplo, a fazer uma denúncia, a polícia também não dá importância, ou não tem acessibilidade, não entende o que ele fala, não faz direito um boletim. Então, a questão é muito maior, né, amiga? Sim. Não tem como você denunciar um golpe, um oportunista, para uma pessoa que não tem acessibilidade também, né? Às vezes a falta de empatia no momento ali vai ficar por isso mesmo. Isso casa muito com um vídeo anterior, né, falando sobre a questão da família. Às vezes, muitas vezes, para poder fazer um boletim de ocorrência, precisa da família para estar junto. Precisa de um amigo, alguém ali para acompanhar, um terceiro, para que possa auxiliar. Porque eu tenho certeza, se ele for sozinho, muitas vezes ele não vai ser atendido. Infelizmente. Infelizmente. Então, é isso, gente. Eu queria deixar uma dica para vocês. A educação financeira é uma coisa muito importante no dia de hoje. E nós conhecemos um perfil no Instagram, @cifrãonamão, com o Rafael, e ele dá dica financeira, instrução financeira, ele responde pergunta, dúvida, e ele explica tudo do mundo financeiro 100% em libras, gente. Então, para os surdos que têm interesse em aprender ou em fazer investimento, vale muito a pena. Depois a gente deixa aqui embaixo. Compartilha, aproveita. O que faltou na educação, o que faltou de inclusão por responsabilidade de outras pessoas, eu acho que é a gente que tem que fazer diferente agora e ir atrás. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, né, amiga? O Dedos de Prosa está aqui para isso. E eu acho que é isso que a gente queria trazer hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, às vezes até depois indicar algum tema, né, mencionar alguma coisa,
fiquem à vontade para poder mandar uma mensagem para nós. Com bom? certeza. E é isso sobre, né, o nosso tema, Sim. ok? Até a Obrigada, próxima! gente.